apresentar mais uma live, hoje sobre técnicas de redação forense, a segunda parte, com o professor Wanderson Mello. O professor Wanderson Mello, que já esteve aqui conosco, é mestre em estratégias argumentativas no Tribunal do Júri, pela Universidade de Brasília, licenciado em letras, servidor público no Superior Tribunal de Justiça, onde atua como revisor na presidência. Professor de gramática, de texto e de redação, é também professor do CDF Concursos e ministra cursos em vários órgãos públicos, tais como o Tribunal Superior do Trabalho, a Procuradoria da República, o Tribunal Regional do Trabalho e organizações privadas. Também participou da elaboração do Manual de Padronização de Textos do Superior Tribunal de Justiça. Quero agradecer mais uma vez, professor Wanderson, por estar conosco. A primeira live foi um sucesso, muitas perguntas, muita participação, e hoje tenho certeza que não vai ser diferente. Então, uma boa tarde e, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui conosco. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço o convite de todos, em meu nome, enfim, agradeço a todos. E aí, eu combinei com o pessoal, com a equipe, Eduardo, da gente fazer assim, o pessoal, eu vou começar a falar sobre os assuntos da nossa live, sobre o assunto de hoje, e aí, na segunda parte, eu respondo as dúvidas que me mandaram na última live, e depois respondo também dúvidas que tiverem que surgirem que não sejam relacionadas ao nosso tema, porque aí a gente consigo atender a todos. Tudo bem? Perfeito, vamos fazer assim. Tudo bem, então. Vamos lá. Então, gente, boa tarde para vocês. A equipe da escola disponibilizou um material, um e-book para vocês. Tá na pasta, tá lá logo na abertura, na entrada, para vocês acessarem. E aí vocês podem pegar esse e-book, porque há o tema da aula de hoje, da nossa live, que é a coesão e coerência. Na verdade, eu pensei em falar sobre o uso de conectivos, que é um dos mecanismos de coesão e coerência, porque foi um tema que muita gente me perguntou, foi um tema é um tema que gera muita dúvida, por isso, então, eu resolvi trazer. Daí, eu aconselho que vocês peguem esse e-book, né, façam um download do e-book, para que vocês consigam acompanhar a live, tá bom? E no e-book há um quadro que vocês vão poder acompanhar, há um quadro, e nesse quadro vocês podem ver que há tanto conjunções quanto locuções conjuntivas. E aí eu coloquei vários sentidos que estão relacionados a essas conjunções e essas locuções conjuntivas. Então, eu vou falar sobre elas agora nos primeiros, eu acho que eu gasto uns 30 minutos para falar sobre ela, sobre essa tabela aí. Depois, a gente... E se vocês tiverem alguma dúvida, enviem, o pessoal vai trazer as perguntas para mim. E aí depois eu respondo as dúvidas tanto da live anterior quanto que foram enviadas por e-mail, tá bom? Vamos fazer assim? Nesta tabela de que eu estou falando, eu tenho aí primeiro 5 sentidos. Tem o sentido de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão e de explicação. Essas conjunções, né, esse grupo, cada um desses grupos, essas 5 conjunções, essas 5 locuções conjuntivas formam as conjunções coordenativas. E as outras, as demais, de causa, concessão, comparação, condição, conformidade, comparação, finalidade, consequência, proporção e tempo, formam as conjunções e locuções subordinativas. E aí é importante você colocar e fazer essa divisão para que depois você entenda algumas informações que eu vou falar para você, tá bom? Vamos lá primeiro, que eu quero ressaltar alguns detalhes sobre essas conjunções, algumas dúvidas que há sobre essas conjunções. Não vou conseguir falar de todas, né? Mas vou selecionar as principais e vou selecionar aquelas que geram mais dúvidas, tá bom? Primeiro eu quero falar da conjunção e. O e, em regra, ele indica adição, não é? O e indica adição. Então eu tenho 2 informações importantes para falar sobre o e. Primeira informação importante, quando que a gente faz o uso de vírgula e e? É uma dúvida muito comum, né? Quando que eu coloco vírgula e e? Então, são 3 hipóteses apenas para eu fazer o uso de vírgula e e. Primeiro caso para utilizar vírgula e e é quando o e
ele tem sujeitos diferentes entre as orações. Então, por exemplo, o chefe de gabinete exonerou o servidor, o chefe de gabinete exonerou o servidor e o assessor providenciou a portaria. Então, o chefe de gabinete exonerou, sujeito e o verbo, exonerou o servidor, vírgula, e o assessor providenciou a portaria. Por que eu coloquei aí e, vírgula e? Porque eu tenho sujeitos diferentes, chefe de gabinete e assessor, tudo bem? Agora, se fosse, por exemplo, o chefe de gabinete exonerou o servidor e proferiu discurso. Veja que agora é o mesmo sujeito, não pode haver a vírgula e o e, tudo bem? Nesse primeiro caso de sujeitos diferentes, a vírgula é opcional, tá? Só será obrigatória se se causar alguma ambiguidade, certo? Tudo bem? A segunda observação sobre o E é que em textos formais, e aí em textos que sejam mais polidos, né, em textos que sejam em um contexto de maior formalidade, eu não posso iniciar período com E. Ou seja, eu não posso colocar ponto final E. Eu posso colocar, se eu quero trazer uma ideia de adição, eu posso colocar o ademais, eu posso colocar além disso. Agora, ponto final E, não. Tudo bem? Então, não posso iniciar período com E, certo? Segunda observação, segunda conjunção que eu quero falar para você é sobre o nem. Preste muita atenção sobre o nem. Nem significa e não. Nem significa e não. Qual é a consequência disso? Eu não posso dizer e nem, se eu tiver uma ideia de adição. Então, por exemplo, não proferiu a decisão e nem tratou da petição. E nem tratou da petição. Errado. Não. Não. Qual foi o exemplo mesmo, minha gente? Não decidiu ou não analisou a decisão, nem observou a petição. Aí, ou seja, porque eu não posso usar, porque há uma ideia de adição, não posso usar o e nem. Certo? Tudo bem? Sobre o nem, é isso. Também, ainda ademais, muita gente tem dúvida se pode utilizar esses termos entre vírgulas, né? Ou ainda, também, ademais, pode. É vírgula opcional, porque só vai trazer uma ênfase maior aí para a informação, tá? Que mais? Além disso, que está aí na locuções conjuntivas, além disso, veja, eu vou usar além disso, e aí isso também até já ajuda. Teve uma pessoa, quem foi aqui, eu anotei, foi a Heloísa. A Heloísa me perguntou na aula passada, na nossa live passada, olha isso, eu tô com tanta saudade da aula, que eu fico a todo instante falando a aula. Mas na live passada, a Heloísa me perguntou sobre a estrutura de este, quando é que eu uso, enfim. Eu vou daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, mas por que eu uso além disso? Né? Eu uso além disso porque eu quero trazer uma informação a mais no meu texto. Então, digamos que eu falei de um argumento, do argumento X, e aí eu vou colocar um novo argumento. Então, eu vou falar além disso, ou seja, além do que eu já disse. Sempre que eu fizer referência a uma ideia anteriormente mencionada, eu faço uso de isso, essa, esse. Além disso, dessa forma. Tudo bem? Por isso que é além disso. Ou seja, eu vou acrescentar uma nova ideia. Nas conjunções aí de adversidade, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, uma informação importante sobre o mas. Assim como o e, eu não posso iniciar período com mas. Então, colocar ponto, escrevi um período, ponto final e iniciei com mas. Não pode, tá bom? E aí, assim, porque eu fico querendo falar a informação completa para vocês. Mas por que eu não posso começar a colocar essa conjunção aí? Porque mas e e são conjunções típicas, clássicas. E aí, por que eu posso começar, por exemplo, com entretanto, com no entanto, com tudo? Porque essas palavrinhas eram antes advérbios. E aí, agora a gente usa como conjunção. Então, elas não são conjunções clássicas. E daí, então, conjunção não pode iniciar período. O e o mas não podem iniciar período, tá bom? Sobre uma outra informação, porém, contudo, todavia e no entanto, muita gente tem dúvida se pode começar o período, então tem um ponto final aqui, e coloquei no entanto, né? Vou começar um novo período. E aí muita gente tem dúvida nessa vírgula. Então, ponto, no entanto, vírgula ou não coloca vírgula? Opcional, tá bom?
opcional. Agora, é mais comum, é mais usual o uso da vírgula. Então, no entanto, vírgula. E essa informação que eu disse sobre no entanto, sobre essas conjunções adversativas, também serve essa observação para a conclusão. Então, quando eu tenho portanto, então, assim, logo, dessa forma, é opcional usar essa vírgula, mas, como eu disse, é mais usual o uso dela. Certo? Tudo bem? Ah, só mais uma informação. Se eu deslocar essas conjunções, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se eu deslocar, ou seja, se eu tirar dessa posição inicial dela, está lá no início do período, eu tenho, então, de colocar essas conjunções entre vírgulas. Entretanto, contudo, todavia. Então, ela vai ficar entre vírgulas. É o único caso, inclusive, que ela fica entre vírgulas, quando ela está deslocada. É o sinal que você dá para o leitor, dizendo, olha, leitor, eu desloquei essa conjunção. E aí, então, ela fica entre vírgulas, certo? Tudo bem? Minha gente, alternância. Tem aí ou, ora, ora, quer, seja, seja. Informação importante sobre essas conjunções alternativas. Eu tenho de fazer um paralelismo. O que significa isso, fazer o paralelismo? Eu não posso falar, por exemplo, seja ou. Então, seja por meio de petição, seja por meio de ofício, é preciso avisar o ministro. Então, seja por meio, seja. Então, seja. Seja ministro ou desembargador? Não. Seja ministro, seja desembargador. Ou, eu posso falar, quer ministro, quer desembargador. Tudo bem? O que eu não posso é mesclar aí as conjunções, porque senão eu estou perdendo o paralelismo que há nessa estrutura, certo? Tudo bem? Próxima estrutura que está aí, ó, é as conjunções conclusivas, né? Eu coloquei logo, pois, portanto, assim, destarte, destarte. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Essas conjunções, todas essas aí, assim como por isso, por conseguinte e desse modo, todas essas são conclusivas e tem uma ideia de consequência também. Eu posso, então, colocá-las, essas conjunções ou essas locuções, no início do período, então, ponto, ou ponto e vírgula, ou vírgula, posso colocar ali no início da oração, no início do período, sem nenhum problema. Se a vírgula, como eu disse, é opcional, ser colocada depois, né? Antes, não. Se não for ponto e vírgula e ponto, tem que colocar vírgula. E se eu deslocar essas conjunções, como eu disse, tinha dito lá nas adversativas, eu também tenho de colocá-las entre vírgulas, tudo bem? Decidiu, portanto, desta forma. Então, decidiu, portanto, eu desloquei a conjunção. Então, decidiu, vírgula, portanto, vírgula, desta forma. Certo? Tudo bem? Entenderam? E aí, outra coisa que eu coloquei aí foi o destarte, destarte. É o seguinte, a lógica seria usar só destarte, para eu fazer referência a uma ideia que eu já concluí. Essa seria a lógica, utilizar destarte. Mas o Ruais, que é um dicionarista, e eu acho que eu falei do Ruais na nossa live passada, o Ruais aceita destarte. Então, se o Ruais aceita, eu não posso falar mais nada. Por que eu digo que a lógica seria destarte? Porque a estrutura é dessa arte, ou seja, da arte que eu já mostrei, eu posso concluir algo. Mas o Ruais, ele acredita que é uma estrutura já cristalizada destarte, por isso, então, que eu também posso utilizar para introduzir uma conclusão. Certo? Tudo bem? Minha gente, não confundam por conseguinte, que está aí na conclusão. Muita gente confunde por conseguinte com porquê. Por conseguinte é a mesma coisa de portanto. Conseguem perceber? E porquê é uma ideia de causa, explicação, não é? Então, por conseguinte é esse termo conclusivo, certo? Na explicação, tem aí, ó, porquê, porquanto, pois, né? Visto que, uma vez que e já que. Porquanto, então, é explicativo, causal, certo? Então, eu vou introduzir uma explicação, vou introduzir a causa de eu ter mencionado alguma informação anteriormente. Isso significa que eu não posso, que eu tenho que tomar cuidado para eu não utilizar o porquanto como se fosse portanto, que é um outro uso comum. Porquanto é a mesma coisa que porquê, tá bom? Já que eu estou aqui falando do porquê, alguma coisa que veio me dizer que muita gente tem dúvida sobre a estrutura isso porquê, não é? Ou seja, eu coloquei lá uma tese, ponto. Isso porque, então, o réu deve ser preso, o réu tem de ser preso, e o réu tem de cumprir determinadas penas. Ponto. Isso porque
Então, a gente vai colocar o isso, porque eu vou retomar uma ideia anteriormente mencionada, e vou colocar por quê, e sem vírgula, tá? Isso por quê, tudo direto. Certo? Tudo bem? Isso por quê? E o porquê junto aí, né? Porque eu vou introduzir uma causa, uma explicação, né? É uma conjunção. Vou já responder uma dúvida que veio do Vitor na live passada sobre a estrutura uma vez que. Ele perguntou se a forma correta, se eu poderia falar vez que é aí uma estrutura explicativa, né, causal. Enfim, eu não posso tirar esse artigo. Eu tenho que utilizar a estrutura cristalizada, é uma vez que. Então, uma vez que é a mesma coisa de visto que é a mesma coisa que por quê. Não posso falar vez que. Tudo bem? Apesar de ser muito comum, né? Eu já vi várias vezes em vários textos a estrutura vez que. A forma correta é uma vez que. Certo? Vamos para a causa. Causa aí eu coloquei várias conjunções, né? Tem várias estruturas e eu quero ressaltar algumas com vocês. A primeira estrutura que eu quero ressaltar é o devido a. Tá vendo aí que está em locução, causa, e aí tem devido a. Então, devido a é uma locução conjuntiva, causal, né? Vai introduzir a causa de determinado aspecto ou para determinada consequência, né? E o que é importante em devido a é que a gente tem de perceber que essa locução devido a é sempre acompanhada da preposição. Então não existe a locução causal devido, né? Existe a palavra devido, mas a locução causal é devido a. Consequentemente, eu tenho de observar, tenho de tomar cuidado quando eu for usá-la para lembrar da preposição. Então, devido ao congestionamento, atrasou-se. Devido ao posicionamento, aconteceu alguma coisa. E aí, o que eu tenho de tomar cuidado também? Se for palavra feminina, então, devido à manifestação do Ministério Público, devido à manifestação, com crase, não é? Porque tem a preposição e a palavra aí é manifestação, que é feminina. Certo? Tudo bem? Outra estrutura que eu quero ressaltar aí com vocês é o ínfase D. Eu não me lembro se eu cheguei a conversar com vocês sobre o ínfase D na aula passada. Meu microfone estava desligado? Não, é que eu disse que não, que você não falou desse assunto. Esse assunto é interessante. Agora ficou sem imagem. Peraí. Tá, agora voltou? Tá tudo bem? Voltou. Tá, vamos lá. A estrutura em face D, é uma estrutura causal. Então é a mesma coisa de devido a, é a mesma coisa de em razão de, é a mesma coisa de por causa de, enfim. É uma locução causal, tudo bem? E aí, minha gente, lembra sempre o que eu falei lá na primeira live. Aliás, para quem não estiver também na primeira live, eu vou só repetir uma coisinha. Se ficar na dúvida sobre essas estruturas, qual é o nosso canal? Onde a gente vai buscar essas informações para a gente ficar seguro nisso? Nos dicionários. E aí eu até cheguei a falar na nossa live passada um dicionário que é online e que é o Aulete, que é muito confiável, muito tradicional. Então, Aulete, A-U-L-E-T-E. Porque os outros, Ruais, Aurélio, a gente precisa pagar por eles, né? Na versão online. Então, se quiser um dicionário assim, que é muito fácil, bem acessível, é só pegar o dicionário Aulete, tudo bem? Dicionário Aulete, A-U-L-E-T-E. Então, lá no Aulete, ou em qualquer outro dicionário, se a gente digitar a palavra face, a gente vai ver que a palavra face tem vários sentidos e também tem uma locução. Tem várias locuções. Uma das locuções é a locução em face de. É uma locução em face de. A locução em face de é no sentido causal, tudo bem? É no sentido causal. Então, em face disso, julgo procedente o recurso. Em face disso, em face do que eu já disse, em razão do que eu já disse, certo? Agora, é muito usual na linguagem jurídica o uso de em face de no sentido de contra. Interpôs o recurso em face da união. Não é? Eu acho que vocês já viram esse uso. Interpôs o recurso ou ajuizou a ação em face de fulano. E esse uso do em face de no sentido de contra não está dicionarizado. E várias pessoas, quando eu falo isso, ficam muito tristes, muito pesarosas, mas não é culpa minha. Se quiserem, vão fazer uma petição para os dicionários aceitarem essa estrutura. Mas enquanto os dicionários não aceitarem, nós que produzimos textos formais não podemos colocar estruturas que não estão dicionarizadas.
Tudo bem? Porque é exatamente o dicionário que nos traz a segurança que estamos seguindo na formalidade. Então, quando eu tenho a estrutura em face D, não é uma estrutura que pode ser utilizada no sentido de contra. Ah, Anderson, e aí o que eu vou usar? Contra. Ó, contra, em desfavor, D, né? Mas em face D, no sentido de contra, não dá, tá bom? Vamos lá. Aí eu coloquei também a estrutura uma vez que, né? Em virtude de, enfim. Na estrutura concessiva, a gente tem aí embora, conquanto, malgrado, não é? A gente também tem embora, muito embora, apesar de, não obstante, a despeito de, sem embargo, mesmo que, ainda que, em que pese, posto que, se bem que, por muito que e por mais que. São várias estruturas. Eu acho muito importante a gente ter noção sobre essas estruturas concessivas, porque elas expressam oposição. E muitas vezes a gente não entende um texto porque não está ciente dessas expressões, né? Inclusive, assim, vamos ter a consciência de que se a gente que é da área, né, se a gente que produz textos formais, enfim, a gente às vezes não entende talvez o que seja despeito ou malgrado, talvez seja, a gente possa refletir se no uso do texto, às vezes é importante colocar um malgrado, né? Porque a gente pode colocar apesar de e embora, se não estiver repetindo, né? Claro que se não estiver repetindo. E não vai ter prejuízo nenhum, não vai ter diferença nenhuma, né? Só vai talvez trazer mais o meu leitor para perto. E aí eu quero só comentar com vocês, acho que algumas pessoas devem ter ficado um pouco chocadas quando eu falei em que pese, não é? Minha gente, de acordo com Ruais e de acordo com Bechara, quem é Bechara? É um gramático que ainda é vivo, são 3 gramáticas muito tradicionais no Brasil, né? É a gramática do Bechara, a gramática do Celso Cunha Sintra e a gramática do Napoleão. E o Bechara, lá quando fala da estrutura em que pese, essa estrutura concessiva, ele diz que a pronúncia, assim como Ruais também, dizem que a pronúncia é fechada, com som fechado. Então é em que pese e não em que pese. E eu sei que é muito usual a pronúncia em que pese, mas a ortoépia, né, ou seja, a pronúncia dessas palavras é em que pese, tá bom? Muito bem. E posto que, viu, minha gente? Posto que não é explicativo. Posto que não é igual a visto que. Posto que é igual a embora. Tudo bem? Então lembra, posto que é oposição, não é ideia de causa, tá bom? Outra estrutura que usam muito como causal, mas não está adicionalizada assim, é eis que. Interpôs o recurso ou não foi provido o recurso, eis que alguma coisa, né? Ou seja, usa o eis que como se fosse por quê. Não está adicionalizado. Quem vai nos dizer? Dicionário. Se vocês digitarem lá eis, vocês vão ver que há uma locução de eis que, mas essa locução eis que indica designação. Por exemplo, eis que o homem surgiu. Eis que a mulher saiu dali. Então, eis que, designação, não o sentido causal. Certo? Tudo bem? Olhe, calma, porque isso não é culpa minha. Tá lá no dicionário. Depois vocês olhem, viu? Aí eu tenho uma estrutura comparativa, condicional, né? Não há muitas questões aí nessas estruturas. Conformidade, quero ressaltar uma coisa muito legal. Tá, aí eu coloquei para vocês assim, ó, como, conforme, consoante, segundo, em conformidade, de acordo com. Mas muita gente usa, e aí me digam, eu queria estar vendo vocês agora aqui para ver a cara de vocês. Quando vocês escutarem eu falando isso. Vocês usam muito a estrutura a teor de. Não usam a estrutura, por exemplo, todos têm direito à educação, vírgula, a teor do artigo 5º da Constituição, né? Não usam muito essa estrutura a teor de. Só que aí, se a gente for olhar no dicionário, não está adicionalizada a estrutura a teor de. Então, o que a gente vai fazer? Coloca lá teor, e aí vai ver que a teor de, no sentido conformativo, não está adicionalizado. Tudo bem? Então, como é que eu posso fazer essa frase? Com locuções ou conjunções que estão adicionalizadas. Consoante, segundo, de acordo com, conforme, tá bom? Usa essas daqui, que já são várias, né? A gente vai conseguir passar a mesma informação. Aí tem as consecutivas, né? Tão, assim, de modo que, de forma que, de finalidade. E aí, em finalidade, eu só quero ressaltar uma estrutura, que é a estrutura a fim de que. A fim de que. Essa estrutura a fim de que, minha gente,
ela vai indicar, então, finalidade, não é? E, além de indicar finalidade, a estrutura o a fim de separado, ele também tem uma ideia de com o objetivo de, tudo bem? Então, a fim de separado é tanto uma ideia de finalidade quanto o sentido de a fim de. Então, a fim de, ó, tanto o sentido de com o objetivo de, com o propósito de, tudo bem? Então, se for falar, por exemplo, estou a fim de ir à praia, vocês talvez aí do sul não estejam muito, né? Porque tá um frio aí. Mas estou a fim de ir à praia, ou seja, eu tenho um objetivo de, né? Esse afim é separado, tudo bem? O afim junto, minha gente, indica semelhança, né? Então, por exemplo, ideias afins, pessoas afins, tudo bem? Petições afins, ou seja, petições semelhantes, certo? Agora, não dá para a gente utilizar no sentido de finalidade ou com o objetivo de, tudo bem? E até aquele sentido informal que muita gente usa, estou afim de você, né? Enfim, é também separado, tudo separado. Agora eu quero ressaltar com vocês a proporcionalidade, a proporção que, a medida que. É o seguinte, a expressão à medida que, tá vendo aí, com crase, né? E sem preposição em, né? À medida que, é uma expressão proporcional. Então, à medida que gritava, o povo se afastava. Então, quanto mais gritava, mais o povo se afastava. Agora, é muito comum também haver a expressão na medida em que. Conseguem perceber a diferença? Ó, à medida que e na medida em que. Então, a expressão à medida que, como eu disse, é proporcional. Agora, a expressão na medida em que é uma expressão causal, explicativa. Então, é a mesma coisa que por quê. Certo? Tudo bem? Pegaram isso? Mas eu preciso falar toda a verdade para vocês. Tenho que falar toda a verdade, que é o seguinte. O Ruais, dicionarista Ruais, daqui a pouco vocês vão ficar com raiva do Ruais, né? Porque eu fico aqui falando Ruais e o Ruais está limitando tudo que vocês fazem. Mas o Ruais, ele aceita a forma na medida em que também como proporcional. Então, veja, eu disse inicialmente com a medida que proporcional e diz que na medida em que, em regra, é explicativo causal. Mas a estrutura na medida em que, para o Ruais, ele observou vários textos e percebeu que há um uso também possível de na medida que como proporcional. E aí, então, o que eu recomendo para os meus alunos? Não usarem o na medida em que. Porque aí o seu leitor, às vezes, pode não compreender se vai ser no sentido proporcional ou se vai ser no sentido causal. Então, se for utilizar a ideia proporcional, usa a medida que. E se for usar uma ideia explicativa causal, usa visto que, porque, todos aqueles que a gente viu uma vez que, tá bom? Por fim, minha gente, a gente tem que ver ali no tempo uma expressão que é muito comum em tempo, que é a estrutura a princípio. Vocês devem ter ouvido, já devem ter escrito, né, essa estrutura a princípio. E aí eu quero fazer a oposição de a princípio com em princípio, certo? Tudo bem? A princípio e em princípio. Qual é o uso de a princípio? A princípio, como está aí, é uma conjunção temporal. Então, quer dizer no início. Entendem? Então, no início. Inicialmente, a princípio. Eu até faço mnemônico com os meus alunos, assim, coloco o a, né, que é o a de início. Então, a princípio, inicialmente. E o em princípio, ou seja, a preposição em agora, quer dizer em tese, em regra. Tudo bem? Em tese, em regra. Então, se eu falasse assim, por exemplo, cabe suspensão de segurança, em princípio, contra grave lesão à ordem pública. E aí, então, o que eu quis dizer? Que, em regra, cabe suspensão de segurança quando ocorrer grave lesão à ordem pública. Tudo bem? Essa é a regra. Essa é a regra. Pode até haver exceção, mas eu vou usar aí em princípio, porque não é a ideia de que é só lá no início. A ideia é, de fato, que é em regra. Tudo bem? Sim? Pronto, ó. Então a gente terminou aqui a tabela. Cara, ó, terminamos em ponto 2h30, que era o que eu tinha planejado. Eu vou agora falar com vocês sobre as dúvidas que me mandaram na nossa live anterior e também as dúvidas que enviaram por e-mail, tá? Primeira dúvida foi a Joyce. A Joyce falou o seguinte:
Olha, a gente usa, alguns procuradores usam, salvo o melhor juízo, também em parecer. E nesse caso, eu não poderia usar, ou não se pode usar, enfim. A questão, gente, é que o salvo melhor juízo, ele não deixa de evidenciar a opinião, né? Porque se eu estou ali no parecer, vamos pensar, né? Se eu vou emitir um parecer, o que se espera? Que eu emita a minha opinião. E o fato de eu emitir a minha opinião não é desrespeitoso, não é. Eu não estou fazendo algo que não esteja dentro da minha competência, não é? Se eu vou emitir um parecer, está dentro da minha competência. Então, a estrutura salvo melhor juízo me parece que é muito mais uma muleta, uma estrutura que muitas vezes as pessoas usam. E aí, eu repito, mas percebam que o uso de salvo melhor juízo, que eu entendo por que é. As pessoas usam para, olha, eu não quero ser arrogante, porque pode haver um posicionamento contrário, né? Mas o fato de eu me posicionar de maneira respeitosa, né? Porque não é o salvo melhor juízo que vai trazer o respeito. Vai trazer respeito à forma como eu coloco esses argumentos, não coloco esses argumentos de uma maneira ofensiva, não é? Então, o uso de salvo melhor juízo, ele se torna muito desnecessário. E aí, eu queria até que vocês refletissem sobre isso, que ele é tão desnecessário que muitas vezes aparece o quê? Abreviado, SMJ, né? E a gente percebe que é mesmo ali só uma repetição, uma coisa que, eu aprendi assim, eu vi assim, eu continuo fazendo. Mas a gente talvez não tenha ali mais nenhuma função, tudo bem? Segunda dúvida, a Heloísa me perguntou o seguinte, como é que faz a abreviatura de por exemplo? E aí ela perguntou, inclusive, a abreviatura da forma latina, que é muito comum no meio jurídico, que é exemplo gratia, né? Então, se for antes de falar isso, quero dar uma outra dica para vocês. Se ficarem na dúvida sobre como fazer redução, né, como fazer a grafia de abreviaturas de palavras, vocês podem ir ao Volpe. O Volpe também eu falei na nossa última live. Vocês vão lá no Volpe, aí lá no Volpe existe um tópico chamado lista de reduções. E aí vocês clicam nessa lista de reduções e vão ver todas as reduções, a forma correta de fazer as abreviaturas, né? Inclusive, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Qual é a abreviatura de atenciosamente? Vocês colocam, né? Muita gente usa, principalmente em e-mail, né? Atenciosamente. E aí muita gente usa a abreviatura o quê? ATT, vírgula. Não é muito comum as pessoas fazerem esse uso? Mas aí, se a gente for lá nessa lista de reduções que o Volpe fez, né? E quem é o Volpe? Quem é o Volpe? O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Quem elabora o Volpe é a Academia Brasileira de Letras. O Volpe é o nosso veículo oficial de grafia de letras, de grafia de palavras. E aí, se a gente for lá no Volpe, a gente vai ver que a abreviatura correta de atenciosamente é AT.TE. AT.TE. Agora, diga, minha gente, vocês veem isso? Vocês escrevem isso? Provavelmente não. Então, o que eu recomendo, e inclusive essa recomendação também está no Manual de Redação da Presidência da República, não façam abreviatura em atenciosamente. Ou seja, esse fecho, né, o manual se chama de fecho, o fecho atenciosamente e respeitosamente não devem, em documentos oficiais, eles não devem ser abreviados. Certo? Tudo bem? E aí, então, respondendo a dúvida da Heloísa, exemplo, né? Por exemplo, a forma tanto exemplo, por exemplo, essas duas formas são abreviadas só com EX ponto, tudo bem? E a abreviatura sempre é acompanhada de ponto, tá bom? Outro detalhe o exemplo gratia, né, que é a forma latina, vai ficar E.G. Tudo bem? Exemplo é gratia. E os dois com ponto final. Terceira dúvida, a Viviane, ela perguntou o seguinte, se nas citações com mais de 3 linhas, se essas citações com mais de 3 linhas devem ficar com itálico. Então é o seguinte, quem diz sobre citações, a gente vai tanto ver o que diz a ABNT, né, e o que dizem todos os manuais, tudo bem? O que eles dizem? Quando eu tenho citação com mais de 3 linhas, aquelas citações maiores, eu vou fazer recuo de quanto? De 4 centímetros, lá da margem esquerda, tudo bem?
faço um recuo de 4 centímetros, coloco o tamanho da fonte um ponto menor do que a do texto. Então, se normalmente a gente escreve com 12, né? Então, lá na citação vai ficar com 11, tudo bem? Com recuo. E aí a ABNT é clara, não há aspas e não há itálico, tudo bem? O Anderson, por quê? Por quê? Vamos lá. Quando o leitor... Por que eu uso aspas no meu texto se eu faço uma citação? Para mostrar para o leitor. Leitor, esse sinal de aspas significa que eu vou abrir agora um texto que não é meu. Quando você fecha aspas, você falou assim para o leitor, leitor, aqui acabou o trecho que eu estava citando de um terceiro. Quando você faz essa citação com mais de 3 linhas, com recuo, com a fonte menor, o leitor visivelmente já percebeu que aquele texto não é seu. Então, usar o itálico não está correto e nem as aspas, porque eu já tenho o sinal que é o recuo e a fonte menor. Tá bom? Ok? 4, a Heloísa, e a Heloísa tinha perguntado, e aqui já é uma outra Heloísa, ela perguntou sobre os de esse, desse, este, esse. Então, assim, ó, como o nosso tempo não está tão grande, eu vou fazer aqui um resumo de 2 usos principais dos pronomes demonstrativos, tá bom? Porque o que a Heloísa me perguntou é sobre o uso dos pronomes demonstrativos, né? Este, essa, tudo bem? Então, vamos lá. O uso mais comum é o uso na função textual dos pronomes, certo? Nessa função textual, eu tenho 2 usos. Então, na função textual, eu tenho 2 usos. Quais são esses 2 usos? O uso na função anafórica e o uso na função catafórica. Calma, tá tudo bem. Eu vou te explicar o que são esses nomezinhos. Então, o que é a função anafórica? É quando eu faço referência a uma ideia já mencionada. Anafórico, antes. Uma ideia que eu já mencionei. O referente do pronome está antes, certo? Na função catafórica, eu faço referência a um elemento que ainda está depois, que está depois do pronome. Então, por exemplo, quais são os pronomes anafóricos demonstrativos? Esse, essa e isso. Então, por isso que eu faço uso de além disso. Por quê? Porque é além do que eu já disse. Lá, ó, eu já disse antes, o referente está antes. Quando eu coloco isso, por quê? Porque eu coloco isso fazendo referência a uma ideia que eu já mencionei. O referente do pronome isso está antes dele. Agora, se eu falar assim, ó, quero isto, 2 pontos. Quero isto, a cura da vacina. A cura da vacina, não. A cura da doença. Eu quero a vacina. Quero a cura da doença. Então, quero isto, 2 pontos. A cura da doença. O isto, o referente do isto, está depois. Por isso, então, que eu usei isto, que é a função catafórica, certo? Outra estrutura que muita gente usa é o isso posto. Por que é isso posto e não isto posto? Isso posto porque é o isso de acordo com o que eu já pus, eu concluo algo. Certo? Tudo bem? Então, isso posto. Então, função anafórica, isso. Função anafórica, esse, essa e isso. Função catafórica, este, esta e isso. Tudo isso está dentro da função textual, certo? A segunda função é a função a temporal. Minto, é a função referencial. Essa seria a terceira. A segunda é a função referencial, que vocês também usam muito. A função referencial é aquela que talvez você se lembre lá do seu ensino fundamental, da sua tia Josi, da sua tia Filomena, falando assim, olha, o este é que está próximo de mim, o esse está perto do meu interlocutor, e o aquele está longe dos dois. Lembra disso? Lembra disso? Por que eu usei aí o isso? Porque o referente está antes, né? Então, o este é quando está perto de mim. Este, este e isto. O que significa isso? Né? Dizer que está perto de mim. Então, quando eu estou fazendo referência, por exemplo, você quer falar sobre o parecer que você está escrevendo. Você está próximo a esse parecer. Você está escrevendo o parecer. Então, você vai dizer, este parecer foi elaborado, este parecer que eu estou escrevendo. Queremos melhorias para este país, ou seja, o país em que eu estou. Ok? Esta live, a live em que estamos. Esta sala, a sala em que eu estou. Então, tudo faz referência a mim, né? Ou seja, eu me situo, ok? Agora, se, por exemplo, se você está dentro de uma vara, a vara que você está. Consegue perceber isso, certo?
Agora, quando é que eu vou usar o esse, esse e isso? Quando estiver próximo do meu leitor. Próximo do meu leitor. Então, digamos que eu estou enviando um ofício para o meu leitor e falo assim: senhor presidente, estou enviando um ofício para o presidente do órgão. Senhor presidente, solicito que. Então, vocês são do Ministério Público e estou enviando para o presidente lá do TJ. Então, senhor presidente, solicito que esse órgão pague as despesas de transferência. Pague as despesas, sei lá, pague as despesas do servidor. Então, solicito que esse órgão, como agora você está enviando a comunicação para o presidente, o esse faz referência, o órgão, esse órgão, faz referência ao do meu interlocutor. Então, qual é o órgão que vai pagar? O órgão do presidente, o órgão do TJ, que é o TJ. Entenderam? Tudo bem? Se eu estiver conversando com alguém, tiver uma caneta próximo de alguém, não estiver próximo de mim, essa caneta, né? Então eu falo, pegue, por favor, essa caneta, essa caneta. Inclusive, a nossa tia Josa, a tia Filomena lá que eu tinha dito, ela inclusive colocava, dava uma dica assim, ó, eu uso este aí, perdão, este aqui, esse aí e aquele lá, só para ajudar nessa localização. Tudo bem? Ok? E aí o aquele quando faz referência a elementos que estão longe dos dois, né? Deixa eu falar só mais o terceiro na função, a terceira função que é a distributiva, que eu acho também muita gente, eu falei agora do aquele, eu acho que alguém vai ter dúvida aí. Falando sobre o uso, a função distributiva, que eu falei que só ia dizer dois, né? Mas eu vou falar o terceiro, que é a função distributiva, que é o seguinte: a função distributiva, eu só vou usar dois pronomes. Este, esta e isto, ou o pronome aquele, aquele e aquilo. Tudo bem? Então, algum desses dois. Eu só uso esses dois pronomes. Então, eu tenho que ter dois referentes. Então, se eu falar assim para vocês, as ministras Maria Tereza e Nancy Andrighi chegaram. Esta fará a abertura, aquela o encerramento. Esta fará a abertura, aquela o encerramento. O esta faz sempre referência ao último elemento mencionado e o aquela ao primeiro. Tudo bem? Então, quem vai fazer a abertura, esta fará a abertura a Nancy, aquela fará o encerramento, aquela é a Maria Tereza. Tudo bem? Foi? Muito bem. Quinta dúvida, a Joana, e aí até a Joana colocou uma dúvida que me parece que foi repetida várias vezes aí, porque depois no e-mail que eu recebi, várias pessoas perguntaram sobre a questão de colocar o nome da parte, na verdade, não o nome da parte, mas o que ela representa ali, né? Se é requerente, se é requerido, se é autor, réu, enfim, se coloca com a inicial maiúscula ou não, né? É o seguinte, eu posso colocar com a inicial maiúscula ou não, é opcional, tudo bem? É opcional. Agora, o que a maior parte dos manuais fala? A maior parte dos manuais falam para a gente utilizar maiúsculas só como exceção. Então, eu, por exemplo, nos meus textos, eu não recomendo o uso de maiúscula para o nome das partes, para requerente, para esses nomes. Por quê? Porque não é um substantivo próprio, não é um nome, não é um cargo, não é entendem? Não é algo que mereça essa letra maiúscula. E aí, qual é a justificativa, então, para eu ter dito que eu posso colocar ou não? Porque existe uma letra maiúscula chamada de a letra maiúscula de grau de importância. E aí, o que acontece? Aí as pessoas querem dar, então, importância para as partes, e aí, por isso, então, fazem o uso dessa letra maiúscula para essas partes, tudo bem? Mas, assim, a maior parte dos manuais não usam a letra maiúscula nessa estrutura, tá bom? Não usam, não usam. Existe um manual, olha, de todos os manuais dos órgãos públicos que eu conheço, o único manual que eu conheço que faz uso de maiúscula nesses casos é o manual do TSE. Os demais fazem, enfim, fazem realmente o uso só da inicial minúscula. Certo? Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. A Joyce, ela falou, a Joyce perguntou sobre o verbo visar. Ela falou assim, o verbo visar, afinal, é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? E eu acho que a Joyce estava falando no sentido de almejar, de ter o objetivo de, não é? Então, o verbo visar,
nesse sentido, ele originalmente ele era verbo transitivo indireto, então visava ao cargo, com a preposição a, visava ao cargo, visava ao provimento do recurso, tudo bem? Agora, já faz um tempo, e assim, alguns anos, que os dicionários e o Celso Cunha Sintra já registram o verbo visar nesse sentido, nessa acepção, como verbo transitivo direto também. Então, eu posso tanto utilizar visava o cargo, quanto visava ao cargo. Certo? Tudo bem? Isso, inclusive, já é item assim, que cai muito em prova de concurso, e já é item bem tranquilo, assim. Jurisprudência pacificada, para utilizar a linguagem de vocês. O Vitor tinha falado sobre uma vez que eu já falei com vocês. O número 8, me perguntaram sobre palavra anexo. É o seguinte, minha gente. Anexo é adjetivo. Então, adjetivo faz flexão de acordo com o substantivo, não é? Então, se eu vou falar assim, seguem as planilhas, eu vou colocar anexas. Seguem anexas as planilhas, porque esse adjetivo se flexiona de acordo com o substantivo, planilhas. Seguem anexos os relatórios. Tudo bem? Agora, e aí, então, eu faço flexão de acordo com o substantivo, certo? Segue anexa a planilha, segue anexo o relatório, certo? Agora, existe também a locução em anexo. Existe a locução em anexo, certo? A locução em anexo, ela é invariável. Então, se eu for utilizar a locução em anexo, eu não faço flexão. Então, seguem em anexo as planilhas, tudo bem? E aí muita gente me pergunta, vou usar com vírgulas? Opcional. Tanto usar anexo entre vírgulas ou em anexo também entre vírgulas, opcional. Certo? Tudo bem? Muito bem. Uso da primeira pessoa. É errado utilizar a primeira pessoa, né, no parecer, ou na decisão, enfim. É errado utilizar a primeira pessoa? Primeira pessoa fere a impessoalidade? Não fere a impessoalidade. Você, como você lá no seu e-mail, se você for escrever, você como coordenador, você como promotor, você como procurador, enfim, todos têm a competência de se posicionar como esse cargo. Então, quem vai assinar, talvez, o parecer, o promotor, o procurador, enfim, ou a área técnica, né, a coordenadoria, talvez, está falando como coordenador da área, como promotor ali, né, sobre aquele caso, como procurador daquele caso. Então, o uso de primeira pessoa não fere a impessoalidade. O que fere a impessoalidade? Eu tratar de assuntos que não sejam de interesse do cidadão, no nosso caso, que somos servidores públicos, né? Então, isso fere a impessoalidade. É eu colocar elementos, é eu colocar estruturas que só eu talvez vá compreender. Aí isso sim fere a impessoalidade, né? Agora, o uso de primeira pessoa não fere a impessoalidade. Porque ali, por exemplo, se eu, Anderson, né, digamos que seja coordenador de uma área, e aí eu vou opinar, vou colocar o meu parecer. Então, eu, Anderson, ali, que estou emitindo esse parecer, eu não estou emitindo parecer como o Anderson, mas sim como coordenador de determinada área que tem competência para isso. Certo? Tudo bem? Então, o uso de primeira pessoa não fere impessoalidade. E, assim, também jurisprudência pacificada. Tanto é assim que isso cai em concurso e é já, assim, já bem tranquilo quanto a isso. De que o uso de primeira pessoa não fere. Na verdade, assim, eu até acho um pouco estranho quando eu vejo alguns textos, até lá no STJ mesmo, o relator coloca assim, este relator entende. Eu entendo, assim, até, eu compreendo que quando a pessoa escreve assim, este relator entende, né? Ele quer realmente falar assim, eu não quero usar a primeira pessoa e tal. Mas o uso de este relator entende para entendo, efetivamente, não há diferença nenhuma, porque não vai proibir, não vai impedir de ele emitir a opinião dele. Entendem isso? Assim, o uso de este relator não tira a responsabilidade pela opinião que ele, pelo voto que ele vai proferir. Entende? E ali, ele, sei lá, o ministro João Otávio de Noronha, ele proferindo aquela decisão, ele está proferindo como ministro, porque ele tem uma competência para isso. Então, o uso de primeira pessoa definitivamente não fere a impessoalidade. Certo? Tudo bem? E aí, muito sério, assim, foram várias perguntas falando sobre a questão da objetividade.
live foi, a última, né, foi sobre objetividade. E aí muita gente falou assim, mas como é que faz a objetividade? Enfim, não dá para eu falar de todos os aspectos de objetividade aqui, mas eu quero deixar uma dica assim muito relevante, muito importante, e até que eu nem falei na última. Talvez até seja a mais importante de todas, que é o seguinte. A dica era tão importante, quase não quis sair. Que é o seguinte, façam planejamento, minha gente. Eu vejo cada vez mais os textos que a gente percebe que a pessoa vai tendo os argumentos ao longo da escrita. Então, eu comecei a escrever aqui sobre a prescrição, e aí eu estou escrevendo sobre prescrição, mas aí eu reli lá a petição e vi que também fala sobre a prisão preventiva. E aí eu falo sobre a prisão preventiva, mas aí depois eu vi que também falou sobre... E aí eu vou assim, como se sem nenhum planejamento prévio. E esse é o principal problema, porque aí o que acontece? Você repete, você fica repetindo, você não se aprofunda, às vezes, em algum argumento, porque você, não, eu lembrei, eu vou falar disso aqui. E aí não volta, não retoma. Então, a principal dica assim, que eu possa falar para vocês façam planejamento. E aí, fazer planejamento, talvez no início possa até tomar um tempo de vocês terem que talvez escrever mesmo, assim, eu vou falar primeiro sobre isso, depois eu ligo a isso, depois eu faço isso aqui. Mas depois vai ser uma coisa muito automática. Mas se vocês não tiverem planejamento, assim, é muito... A prolixidade e a falta de planejamento andam juntas. Cada vez mais, assim, eu percebo que o planejamento é um ponto importantíssimo na escrita objetiva, na escrita concisa. Porque quando eu sei previamente como é que eu vou iniciar e como é que eu vou terminar esse texto, o texto ele não fica repetitivo, não fica enfadonho, não fica cansativo, né? E até isso também serve para uma pessoa que perguntou, falou assim, eu não sei como é que eu escrevo, eu não sei, às vezes eu paro na frente e eu não sei como é que eu escrevo. Se fizer o planejamento, isso vai ser melhorado, né? Tudo bem? Sanei aqui todas as dúvidas. Vocês enviaram algumas dúvidas aí? Tem alguma dúvida aí, Eduardo? Alguma coisa? Ou ninguém enviou mais nada? Tá todo mundo tranquilo? Por enquanto, não, professor. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Temos ainda 6 minutos, 7 minutos. Acho que dá tempo se vocês mandarem agora. Não? Acho que eles... já que... Enquanto vocês vão mandando as dúvidas, se bem que tem aqui uma... Agora foi, talvez. Então, vamos lá, como fazer a citação correta do discurso ou declaração de uma pessoa usando o SIC? Vamos lá. Primeiro, a Noeli, não é isso? A Noeli. Noeli, é o seguinte, primeiramente, o que significa SIC, né? Significa que você quer explicitar para o seu leitor que aquilo dali, que o que está entre aspas, foi dito ipsilíteris pelo autor, né? Não foi uma informação que você escreveu, enfim. Foi algo que está ali ipsilíteris. Tudo bem? Como é que você pode fazer? Se, digamos, você vai citar a folha de onde você tirou isso, né? Porque, então, você abriu aspas, e aí, então, você diga... Então, a exceção, por exemplo, e aí a pessoa escreveu exceção, escreveu, sei lá, com 2 S, exceção. E aí você quer mostrar que a pessoa errou ali, ela escreveu exceção, foi ela que errou e não você, talvez. Então, a exceção, não fechou aspas. Aí você vai abrir parênteses para colocar qual era a folha que aquela citação estava, né? Então, folha, FL, né? 21, por exemplo, vírgula, SIC. Tudo bem? Vírgula, SIC. Anderson, mas a estrutura é uma estrutura muito grande e está lá dentro do parágrafo. Eu quero colocar lá perto para a pessoa entender. O que você pode fazer também? Usar colchetes, que é o que a BNT diz para o uso de intercalações. Então, eu posso usar o colchete e colocar SIC dentro do colchete. SIC sempre em itálico, tudo bem? Agora, eu preciso só, assim, que a gente reflita que usar o SIC expõe esse autor.
né? E aí a gente tem de ver se realmente é isso que a gente quer, expor o autor. Muitas vezes, o que eu faço? Eu corrijo. Muitas vezes a pessoa escreveu exceção com 2S, se é esse o erro, eu faço, coloco lá a exceção com C cedilha e segue a vida. Porque eu acho, às vezes, assim, é muito ruim. É muito ruim a gente colocar esse SIC porque a gente expõe um pouco, sabe? Eu até, assim, quando eu dou palestras para advogados, aí eu falo assim, às vezes usar o SIC é bom porque aí você mostra lá, talvez, né, na construção da argumentação que o juiz, o tribunal errou, enfim. Mas, principalmente, assim, dentro de órgão público, é bom que a gente faça alguma reflexão sobre o uso desse SIC, tá bom? Mas, se for fazer, é dessa forma. E aí, depois do isso, porque use ou não vírgula? Não vai usar vírgula depois, jamais. Então, isso porque o réu entende que, tá bom? Sem a vírgula, certo? Depois do porquê, minha gente, só pode haver vírgula, e não só quando tiver isso, porquê. Só pode haver vírgula se for intercalar uma coisa, alguma informação, alguma estrutura. Então, por exemplo, isso porque, vírgula, antes de entrar, vírgula, falou algo. Aí sim, a vírgula, mas a vírgula percebe que não é por causa do porquê, é por causa dessa estrutura, isso porquê. Não é por causa disso porquê, é por causa da estrutura antes de entrar desse adjunto aí, tá bom? Pronto? Hoje foram poucos, hoje eles ficaram. Ou tem uma outra aqui, peraí. Tem. Gabriela, por favor, gostaria de que repetisse a divisão que ele falou no início das conjunções. Tá. Eu falei dos grupos, que são as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, tudo bem? Quais são as conjunções coordenativas? São as conjunções aditivas, adição, nos sentidos, né, de adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. São esses 5 sentidos, tudo bem? Adição, adversidade, alternância, conclusão, explicação. Essas são as conjunções coordenativas. As conjunções subordinativas são todas as demais que são conjunções subordinativas. Para quem tem saudade das aulas de gramática, são as conjunções que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Ok? Tudo bem? Da aula passada, eu fiquei com dúvida em relação ao uso de numerais. O certo é escrever sempre por extenso? Não. Não é sempre escrever por extenso. O que eu falei lá, Marina, sobre. Eu acho que eu falei. Eu não me lembro de todas as coisas que eu falei, mas o que eu acho que eu falei foi sobre valores monetários. E valores monetários, de acordo com a Lei Complementar 95 e o Decreto 9.191, não é? Essas leis, essas normas dizem que valores monetários são os únicos em que eu vou colocar o número por extenso. Opa! Estou aqui. Travou. Foi, né? Agora voltou. Tá. O número por extenso e o algarismo. Então, essa seria a única possibilidade. Agora, quando eu tenho penas, prazos processuais, né, eu faço a grafia por algarismo, tudo bem? A lógica é muito mais escrever com algarismo do que escrever por extenso, tudo bem? Existe uma outra regra que é basicamente assim: eu vou colocar a forma por extenso quando os numerais eles forem pronunciados com apenas, tiverem apenas uma palavra. Então, 100 como o numeral é pequeno, eu coloco por extenso. Agora, se eu falasse 21, como já é grande, são 2 palavras, 20 e 1, aí eu colocaria o algarismo. Essa seria a regra, exceto, por exemplo, prazos, exceto datas, exceto penas, que todas elas vão ficar com o algarismo, tudo bem? E quanto a datas, o correto é sem o zero à esquerda, mesmo quando na forma 3/7 de 2020, exatamente. Hoje é dia 3 de julho de 2020, sem zero à esquerda, 3, ponto ou barra, tudo bem? Eu posso usar, separar aí, ponto ou barra. Então, 3/7, barra ou ponto, barra 2020. Tudo bem? Isso, sim, sem zero à esquerda. Gente, isso assim, os manuais, eles são bem uniformes, é jurisprudência bem pacificada quanto a isso. O zero à esquerda é zero à esquerda, é zero inútil, tá bom?
Lucas, entre argumentos de uma petição, é necessário pular linhas ou pode-se fazer frases longas? Ó, vamos lá. O Otton Garcia, que é o papa sobre a escrita, né, sobre como escrever bem, o livro do Otton Garcia é Comunicação em Prosa Moderna. Ele diz que um parágrafo tem, em média, 2 a 4 períodos. 2 a 4 períodos. O que são 2 a 4 períodos? O que é um período, né? Eu tenho letra maiúscula e ponto final. Então, significa que eu vou ter ali 4 pontos finais dentro daquela minha estrutura, dentro do parágrafo, no máximo, certo? E dentro do período, para construir um período, é importante, assim, que esse período ele tenha no máximo 3 orações. No máximo 3 orações. Entende? Então, no máximo 4 períodos e cada período no máximo com 3 orações. Agora, mais importante do que isso é observar se dentro de cada parágrafo vocês não estão colocando mais de um argumento, mais de uma ideia principal. A ideia é cada argumento, cada parágrafo só pode ter uma ideia principal, só pode ter um tópico frasal. Quando vocês talvez eram concurseiros, vocês lembrassem disso, né? O tópico frasal é a frase que governa o parágrafo. Então, cada parágrafo só pode ter, todo parágrafo só pode ter um tópico frasal, que é uma frase núcleo. As ideias que surgem dali, do restante do parágrafo, têm que ser decorrência desse tópico frasal. Tudo bem? Porque aí, com isso, você não faz parágrafo extenso, se você fica atento a isso, e você também não coloca parágrafo com período apenas. É muito ruim parágrafo com período apenas, como só uma frase. E depois solta, e depois... Isso na argumentação, né? Porque foi o que ele colocou. Agora, em relatório, é claro que existem parágrafos com período apenas, porque eu vou só narrar, colocar o que aconteceu. Certo? Raquel, a abreviação de número deve ser utilizado N ponto ou N o bolinha, né? Seguinte, depende não, na verdade não é que depende, é opcional. Eu tanto posso fazer o N ponto ou N bolinha, tá? A ABNT, o Manual do Senado, eles colocam N bolinha. Agora, o Manual da Câmara, a Lei Complementar 95, o Manual do STJ, enfim, outros colocam N ponto. Então, é mesmo uma questão de padronização e, mais importante, que seja uma padronização no seu órgão, né, na sua unidade, para que haja uma uniformidade de elementos, tudo bem? Agora, só ressalto um detalhe. Se você for fazer, por exemplo, digamos que você vai citar as leis 8.112 e a lei 9784. Então, se você vai colocar, por exemplo, leis, número, aí, se você tiver adotado o N ponto, não existe N ponto S. N ponto já é para singular e para plural, tudo bem? Então, você vai colocar leis, N ponto, 8.112/1990 e 9.784 /1997. Acho que é isso, né? 1997. Ok? Agora, se você tiver adotado o N bolinha, o N ordinal lá, ele não existe a forma de plural dele. Então, se não existe a forma de plural, ou seja, não é N ou a bolinha S ou N bolinha, enfim, não há essa estrutura. Daí, então, eu teria de repetir. Então, leis, número, N bola, 8.112 e N bola repetir. Tudo bem? Por isso que eu prefiro, e assim, quando me perguntam a minha opinião, eu falo que eu prefiro a forma N ponto, porque é mais prático, né? É mais prática. E a Noeli também perguntou, também vale para abreviaturas de professor, doutor, etc? O quê? Sobre o que isso? Sobre a abreviatura, o que a Noeli tinha perguntado para saber se é... para abreviatura, eu tenho de usar ponto final, não é? Existe a forma, em todos esses casos, professor, doutor, até mesmo etc também é uma abreviatura, né? Todos sempre de dar ponto final. Então, eu tenho até de colocar ponto para prof ou para profa, né? Que é professor, professora, doutor, doutora. Eu não sei se ela tá... não sei se ela tá falando da questão de número em cima. Se colocar lá em cima o N ponto. Mas colocar o N ponto... Como assim N ponto no professor?
Não, não, talvez seja assim, ó, Ah, doutor dr ponto ou dr bolinha em cima. então, eu acho que deve ser isso, né? Então, quanto a isso, acho que isso, ok, ok, ok. Ó, a forma clássica, a forma bem mais assim, até se vocês pegarem as gramáticas bem mais antigas, eles usavam a forma com lá em cima, né? O doutor, inclusive, inclusive Vossa Excelência, né? Eram todos DR, aí lá em cima, doutora, né? Então, era a forma bem mais antiga. Hoje em dia, pela agilidade da informação, né? Os manuais já aceitam só o doutora DRA, ou seja, a grafia de A mesmo embaixo, assim como Vossa Excelência, né? V.xa lá embaixo, não colocar lá em cima, tudo bem? Porque já é muito mais rápido do que colocar lá. E as gramáticas, os manuais aceitam a forma lá embaixo. Agora, especificamente, então, assim, tem uma diferença para o número, se era isso, né, inicialmente que você queria saber. Há uma diferença para o número, porque o número ainda há manuais que registram N bolinha, tudo bem? Mas, como eu disse, é mais rápido o N ponto. Certo? Professor Wanderson, quero agradecer, dizer que quanta coisa a gente aprendeu, hein? Eu mesmo estou cometendo vários erros que Mas tudo preciso bem. estudar mais português ou assistir mais as tuas aulas. Então, 2 encontros foram um pouco, mas demonstraram o quanto escrever corretamente é importante para nós que estamos na área do direito. E saber que existem padrões, você já citou o Manual da Presidência da República, o próprio Manual do STJ, que nós vamos também fazer constar aí dos nossos materiais. É, Por favor. desculpa, Eduardo. Inclusive, o manual do STJ, assim como o manual de geração da Presidência da República, eles são online. Então, quem quiser pode baixar o PDF, enfim. Então, quem quiser pode acessá-los. E só uma outra informação que eu nem falei na outra live. Quem quiser saber mais, eu tenho um Instagram, @professor_Anderson Melo. E aí lá eu falo só de português jurídico, tem várias informações, enfim. É isso. Obrigado. Mas olha, muito obrigado mesmo. Você é um excelente professor, sabe Que honra, muito, é um obrigado. craque. E é bom saber que você tem esses canais também e você passa a ser uma referência aqui para nós do Ministério Público, de modo que eu quero Que honra. agradecer a generosidade e a excelência da sua aula e também a todos os que nos assistiram e desejar a todos um bom final de semana, um bom descanso e quem sabe a gente possa ter o professor Wanderson outras vezes aqui também. Muito Vamos lá. obrigado, até mais, tchau, tchau. Obrigado, até logo.